Começa a gravar, mas... Aí, começando. Pronto. Então, vamos lá, né? Nós tínhamos parado naquela imagem anterior, e aqui eu coloquei uma imagem um tanto semelhante sobre aquela que nós tínhamos comentado de AP e PA de joelho, só que aqui eu coloquei essa imagem porque eu acho um tanto interessante de manter ela de conhecimento de todos, porque não é algo tão fácil de encontrar no dia a dia, né? Eu tenho aqui um paciente que ele acabou desenvolvendo uma proeminência óssea causado por um estresse ocasionado pelo adutor magno. Então, nós sabemos que o adutor magno, ele é um músculo muito forte, né, um músculo potente, é o mais potente dos adutores, e ele se insere justamente nessa região acima do côndilo medial do fêmur, né, e a partir do momento que você gera excesso de estresse na região de sua inserção, ele vai começando a ganhar uma proeminência óssea, né? Tudo que eu já vinha destacando com vocês em outras situações, eu venho dizendo, pessoal, o osso se remodela a partir de tensão. Então, aqui não é diferente. Nós temos uma tensão excessiva dos músculos adutores. Eu falei que não é um tanto comum, justamente porque esses músculos, por mais que sejam potentes, eles não apresentam alavancas tão favoráveis para uso constante no dia a dia. Então, aqui é uma situação específica de pessoas que praticam, por exemplo, chute, né, com o chute utilizando mais a parte interna do pé, né, aquela relação de rotação da perna para bater com um pé mais lateral. Então, com isso, gerou uma agressividade, uma projeção maior de tensão, de tração nos adutores desse paciente. E aqui, se você buscar analisar de uma forma mais detalhada, vocês percebem que as corticais estão todas bonitinhas, né? Não tem nenhuma alteração nelas, o alinhamento articular apresenta íntegro, não tem nenhum local que mostre degeneração, nada do tipo. E assim como o platô tibial, as eminências intercondilares bem visíveis, né? E os platores tibiais também bem destacados. Só que quando a gente olha para a região de inserção de adutor magno, está totalmente modificado. E se vocês pararem para perceber, aquele contraste causado pelos tecidos moles, né, aquela região mais esbranquiçada no entorno da articulação, acabou ficando até um pouco modificado aqui. Se você visualizar agora, perceba que eu tenho como se fosse uma projeção desse tecido mole. Parece que criou um carocinho aqui, né, na parte interna da minha coxa. Então, isso aqui é claro que já está perceptível para o paciente. É claro que ele vai passar a mão ali, ele já vai perceber que tem uma proeminência que está sendo evoluída, né, que está sendo acrescida naquela região. Isso pode ser em decorrência de um tumor, por exemplo? Pode ser. Às vezes ele tinha predisposição naquela região e a atividade dele favoreceu para que aquilo ali pudesse acontecer, né? Então, de alguma forma, ele acabou gerando excesso de tração naquela região de um local onde já estava favorável a isso. Então, a partir disso, ele criou um volume ósseo e agora, provavelmente, né, cirurgicamente falando, o médico ele vai fazer a remoção e já vai mandar fazer uma biópsia daquilo ali para ver se não tem já um aspecto cancerígeno, né? É imprescindível que se faça esse tipo de situação. Então, aqui era mais a nível de conhecimento de vocês, para que vocês percebam o quanto que uma tensão exacerbada muscularmente falando em um determinado acidente ósseo, o quanto que pode modificar essa relação de desenvolvimento desse osso, né? Aqui nós temos uma outra situação que vocês futuramente vão ver com uma certa frequência. E vocês devem estar vendo
algumas relações de fraturas já com o Victor, né? Não sei se ele já está falando propriamente das fraturas específicas, mas que normalmente quando a gente fala de situações traumáticas no joelho, a fratura de platô tibial é uma das principais. Por quê? É uma fratura complexa. E por ser uma fratura complexa, modifica o eixo de articulação. Claro que não pode, não é sempre que vai modificar em 100% aquele eixo articular, mas nunca vai se tornar a mesma articulação que era antes da lesão, tá bem? Então é isso que eu quero que fique claro. Deixa eu só aceitar outra pessoa. E assim que nós estamos olhando para ela, visualizando que existe uma fratura, vocês podem perceber que é uma fratura intra-articular, né? É uma fratura que tem ali uma ligação direta da região entre platô e fêmur. E sempre que eu tenho fraturas intra-articulares, eu tenho uma fratura instável. Eu tenho uma fratura que vai favorecer daqui a pouco um aumento de forças dentro dessa articulação e, consequentemente, uma possível degeneração mais precoce. Eu estou saindo assim, gente, porque o pessoal resolveu entrar tudo agora. Então, eu estou aceitando aqui todo mundo. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma fratura intra-articular, eu tenho aí uma gravidade um pouco maior e que, claro, que isso não vai chegar, provavelmente não vai chegar de maneira imediatista para nós, mas quem em algum momento for trabalhar dentro de um setor hospitalar vai se deparar com pacientes que estão ali aguardando cirurgia para isso, porque, como eu venho destacando, uma vez que você tem uma lesão articular, uma lesão que leva uma modificação da congruência da articulação, você favorece picos de pressão maior dentro daquela articulação. Então, o cirurgião ele tem que restabelecer o mais próximo da normalidade possível daquilo que seria em uma situação normal, né? Só que aí eu não vou entrar em detalhes, porque não é o foco aqui agora, mas dependendo da gravidade da fratura, como essa, por exemplo, a gente vai classificando ela em alguns graus, né? Então, vocês vão ver que as fraturas de platô tibial é classificada em Schatzker. Schatzker 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sabendo que 6 é a mais complexa de todas elas, né? E aí, nós temos aqui um tipo de fratura de platô tibial que, se vocês pararem para analisar, é um osso com uma qualidade não tão boa, né? Você percebe que é um osso mais poroso, que apresenta mais radiotransparência, né? Um osso que não tem uma regularidade boa no seu aspecto de densidade, e isso em todos os segmentos. Se você parar para pensar, o fêmur se mostra em uma densidade parecida com a da tíbia, e muito parecida com a da fíbula também. E são situações que aparece que está mais radiotransparente, mais poroso, né? Mais fragilizado esse osso. Só que se vocês analisarem o platô medial, ele está regular, ele está íntegro. A eminência intercondilar, ela está aqui íntegra, presente. Só que eu tive uma fratura do platô tibial lateral. E essa fratura foi como uma espécie de afundamento. Se você para analisar, ela não fragmentou, ela basicamente afundou. É como se eu tivesse jogado o meu peso de forma brusca e pegado esse côndilo lateral do fêmur e impactasse e empurrasse o platô tibial para baixo. Então, é uma fratura que dos Schatzker todos, né, que a gente costuma dizer, é uma das mais simplistas. Não é nada ainda extraordinário, mas é uma fratura intraarticular. Então, vale a pena destacar. Sempre que vocês estiverem com uma articulação que teve ali um trauma e teve uma fratura de uma superfície articular,
é uma fratura de complexidade um tanto interessante, né? Se fosse para eu optar ter uma fratura intraarticular e uma fratura diafisária, eu pediria para quebrar ali na região diafisária mesmo, porque é uma fratura um pouco mais fácil de lidar com ela. Até mesmo a colocação de material se torna mais fácil também. Então, é uma situação que realmente a gente não quer de forma alguma. Essas situações, por exemplo, desse tipo de fratura, normalmente ocorrem em acidente de alta gravidade, acidentes motociclísticos em especial. Só que eu tive um caso, que futuramente eu vou mostrar as imagens dela, que foi de uma moça de 31 anos, muito nova, estava indo trabalhar lá em São Paulo, e o pessoal de São Paulo, para quem conhece, eles veem a escada rolante, mas ele não espera a escada rolante levar ele. Ele desce mesmo a escada rolante rolando, né? E nisso, ela acabou tropeçando e saiu bolando nessa escada rolante. Quando chegou lá embaixo, Schatzker 6, fratura Schatzker 6 do joelho, né? Então, é uma fratura que gerou uma série de problemas para ela. No futuro, eu vou mostrar para vocês o pré-operatório dela, e depois vou mostrar a resolução que foi dada para o caso dela, que, por sinal, foi uma resolução muito boa. E, mesmo sendo uma resolução muito boa, a gente já espera que lá nos 40 anos dela, 40 e poucos anos, ela já tenha uma artrose ali mais presente, em comparação ao lado que não teve essa fratura. Mas que dentro da situação mais esperada, ela conseguiu ter uma boa cirurgia, porque o cirurgião fez algo muito bacana mesmo, tá bom? Então, isso aqui é para que eu possa contextualizar a importância da gente compreender um problema, né? Eu estou vendo essa imagem, é claro que não é eu que vou operar esse paciente, mas eu estou entendendo qual foi a gravidade da coisa. E lá na minha reabilitação, eu espero algo dentro do meu processo de reabilitação. E é justamente com isso que eu vou buscar trabalhar. Eu sei que essa paciente vai ter algum problema lá do futuro, muito provavelmente. Então, eu tenho que ser um tanto incisivo nesses aspectos, para que eu minimize ao máximo essa possibilidade de aparecimento, de surgimento de uma artrose que já é esperada, por exemplo, né? Então, eu tenho que orientar muito bem essa paciente, eu tenho que fazer ela ter um reforço muscular importante para aquela região, e dentro dessas situações todas, claro que ela, por ter uma fratura de alta complexidade, Schatzker 6, com muita instabilidade, ainda não foi puramente a fratura, ela ainda teve outra lesão associada, que lá depois eu conto para vocês, tá bom? Então, aqui era para vocês verem uma possibilidade de interpretação em uma imagem antero-posterior aí do nosso joelho. Aqui vocês podem perceber algo que provavelmente vai ser mais clássico no dia a dia de vocês. Eu estou cansado de olhar lá na clínica escola e pegar os prontuários e ver o paciente chegando e eu saber exatamente que o problema que ela tem é algo assim. Às vezes, eu não preciso nem pegar a radiografia para já saber o que está acontecendo lá. Por quê? É um tanto óbvio, né? Uma mecânica diferente, uma mecânica favorável para mudança do eixo de articulação. Consequentemente, eu consigo ter uma ideia, um panorama de que aquela articulação está degenerando, e eu sei até o local da degeneração. Ah, é porque você sabe demais? Não. É porque se você compreender isso aqui, ó, vocês estão vendo o raio-x do mesmo paciente, tirado no mesmo momento. Vocês estão visualizando uma imagem póstero-anterior, né? E vocês estão percebendo que o arqueamento do joelho do paciente é para varo. Ou seja, é um joelho que eu vou ter uma predisposição de gerar compressão no compartimento medial dele. No joelho, que o arqueamento em varo nem está tão agressivo ainda, aparentemente até tá mais alinhado, né? Vocês podem perceber aqui, ó, que nesse aqui eu tenho uma mudança um tanto radical. Nesse, se eu seguir a linha exata,
eu vou estar passando ali onde as eminências intercondilares estão passando, que é o eixo, percebam que é quase uma linha só, né, quase uma linha reta. Claro que não é perfeitinho assim, mas mostra que ali tem uma certa congruência, tem uma certa distribuição de carga mais facilitada. E a gente confirma isso pelo espaço articular que ainda está bem aberto, né? Diferentemente desse outro lado. Vejam o seguinte, eu tenho um arqueamento que está acontecendo, está mais varo esse joelho do que o lado contrário, e eu tenho uma aproximação do meu côndilo medial com o platô medial, né? E vocês percebam que eu tive total diminuição do espaço. Do lado contrário, o espaço está preservado. Por quê? Eu gerei tanto arqueamento em varo que eu abro um lado e comprimo o outro. E ali eu começo a gerar mais carga naquele local. Então, normalmente, o paciente que tem padrão estático, né, ele mostra que a perninha dele é arqueada para varo, a artrose que ele vai desenvolver é medialmente, muito provavelmente. Só em uma artrose muito mais grave é que pode envolver já todo mundo, mas provavelmente começou na artrose aqui do compartimento medial. Já no paciente que tem aquele arqueamento em valgo estático, né, ele vem caminhando e você percebe que estaticamente ele já é valgo. Então, a partir disso, ele agora joga a pressão para o lado lateral e abre os côndilos mediais, né? Então, a probabilidade dela ter artrose lateralmente é muito maior. E aqui se confirma isso, né? Quando eu falo para vocês, gente, presença de artrose, basicamente eu estou visualizando o quê? Um sinal um tanto mais denso naquele local, porque mostra que eu estou tendo um contato mais direto entre duas superfícies, então parece que tem muito osso ali naquele local, é justamente porque está tendo contato direto entre um e outro, e vocês percebam que eu tenho aqueles famosos biquinhos de papagaio, que são os osteófitos marginais, que a gente chama, tá bom? Osteófitos marginais, que eles ficam sempre mais periféricos. É onde está tendo mais instabilidade, certo? E aí eu acho bacana vocês anotarem o que eu vou dizer agora. Uma artrose, quando a gente está olhando para uma imagem, ela é classificada da seguinte maneira: diminuição de espaço, presença de osteófitos marginais, certo? Presença de cistos geoides, tudo bem? E, consequentemente, o estágio final disso tudo é o arqueamento, ou seja, se você já tinha um varo e começou a degenerar o seu joelho, lá no final dessa artrose, ele vai arquear muito mais o seu joelho para o varo. Ah, se eu tinha o valgo, desenvolvi a artrose, lá no final dessa artrose, quando ela estiver mais grave, ela vai arquear o meu joelho mais para o valgo, mais do que eu já tinha, né? Então, é o estágio final da artrose, é a deformidade, tá bem? Isso é importante destacar. Então, aqui, vocês devem estar se perguntando, cadê os cistos geoides? Eles ainda não estão bem presentes. Eu terei outros momentos aí para destacar com vocês. Mas, nós já estamos percebendo que existe uma diminuição considerável do espaço articular e já tem presença de osteófitos marginais. Logo, eu já posso entender que ali é uma artrose que está ocorrendo, tá bem? Ainda não num grau extremamente grave, mas está ocorrendo, tá bem? Legal. Logo na sequência, nós vamos entrar em tornozelo. E vale destacar que tudo que a gente já pôde ver anteriormente a isso tudo, coluna, ombro, quadril, joelho, punho e mão, a gente irá ver em outros momentos situações patológicas mais elaboradas até, né? Então, hoje a gente teve aí uma interpretação mínima sobre problemas assim.
E agora eu vou finalizar essas incidências mostrando as possibilidades de visualização do tornozelo. E é claro, eu não estou olhando para tornozelo e pé de uma vez. Quando eu falo de tornozelo, eu falo de articulação talo-crural, tá bom? É a articulação entre tíbia, fíbula e talos, tá certo? Tornozelo, eu estou falando puramente disso aqui, tá bem? E aí aqui fica muito claro para vocês que eu tenho a tíbia muito presente, fíbula que está muito presente também, e eu tenho meu talos. A minha análise nessa visão em AP do meu tornozelo, né, da minha talo-crural, antero-posterior, o meu foco é visualizar como é que está a integridade dessa face articular. Como é que está tíbia distal, fíbula distal e talos. Em especial, quando vocês se depararem com alguém que teve uma necrose do talos, que também ocorre. É uma visualização que a gente acaba tendo por essa vista. Claro que outras também favorecem um pouquinho, mas aqui eu tenho uma visão anterior do meu talos, né? Muito bem. Vejam que por essa imagem, eu tenho aqui o destacamento do meu maléolo medial bem presente, e eu tenho o meu maléolo lateral bem presente mais uma vez. E percebam que aqui eu tenho uma sobreposição dos dois, que é justamente a articulação tíbio-fibular distal, né? Então, a sobreposição entre fíbula e tíbia é aqui a minha região de tíbio-fibular distal, tá bem? Ambos se juntando, eu tenho o formato da minha pinça bimaleolar. Vocês devem recordar disso lá da anatomia. Quando eu junto a tíbia e junto a fíbula, eu formo como se fosse uma espécie de uma pinça, e é conhecida como pinça bimaleolar, tá bom? Que é justamente para receber o encaixe perfeito do meu talos, que ele tem que ser bem quadriculado, bonitinho, e não ter nenhuma outra modificação dessa superfície, certo? Logo em seguida, eu tenho que destacar uma coisa aqui com vocês. Não é visível, mas eu sei que ela existe. Ela está aqui, nesse vão. Nós falamos o tempo todo aqui sobre questões ósseas importantes. Só que nós sabemos que entre essa fíbula e essa tíbia existe um espaço que recebe a membrana interóssea, né? E essa membrana interóssea, ela é muito importante para esse tornozelo. E vocês vão compreender muito mais a importância dela no dia que vocês se depararem com um paciente que teve fratura bimaleolar, por exemplo, que teve fratura de maléolo dentro de uma condição que pegou mais acima da fíbula, porque mostra uma certa irritabilidade nessa membrana interóssea. Em alguns casos de entorse, por exemplo, entorses graves, que você chegou até a fraturar a fíbula, você gera um pistonamento tão grande entre um osso e outro que rasga essa membrana interóssea. E a partir do momento que você rasga essa membrana e teve uma fratura de maléolo, provavelmente o cirurgião vai colocar até um parafuso aqui, ó, para travar entre a fíbula e a tíbia. E esse parafuso é para tentar fazer o papel dessa membrana interóssea, para vocês verem o quão importante ela é, que é para manter uma união estável entre as duas ali. E esse parafuso, eu gosto de falar sobre essa imagem, porque quando eu falo desse parafuso, todo mundo fica chocado, né? Esse parafuso, ele normalmente não é para ficar aí a vida toda. Em algum momento, o cirurgião, ele espera retirar esse parafuso, minimamente invasivo, né? Só que também, se o fisioterapeuta conseguir quebrar esse parafuso antes dele precisar fazer a cirurgia, é até mais interessante. Então, vocês vão perceber que o paciente ele vai estar com uma limitaçãozinha de dorse. Vocês vão estar tentando ganhar a dorsiflexão do paciente e tal, e chega um momento que é duro. E aí você tenta forçar o ganho dessa dorse, que já pode fazer isso, né? E aí, do nada, você escuta um tec. O paciente meio que se assusta um pouquinho, e ali foi, provavelmente, a ruptura desse parafuso. Ele quebra de um lado, quebra do outro e fica livre no meio. Aí a dorse
ganha por completo. E é uma coisa satisfatória, porque agora sabe que o paciente não vai precisar mais entrar no intraoperatório de novo, né? Então, eu gosto de falar sobre ela para vocês verem o quão maluco a ortopedia, no fim das contas, é, e quão maluco ainda o fisioterapeuta ortopedista é, né? Para tentar quebrar um parafuso na mão. Alguém vai... Como? Fica lá. Aí fica lá, que agora não vai ter mais restrição nenhuma. Não entendi, Kézia? Ele não pode causar nenhum outro dano, deixando. Não, de maneira nenhuma, porque ele fica justamente nas duas corticais ósseas, internamente. E ali ele gera aderência, né? Em alguns casos, alguns cirurgiões hoje já utilizam até parafusos absorvíveis, que aí com o tempo ele acaba até sendo absorvido pelo próprio organismo. Mas são poucos os que utilizam, né? Então, normalmente se utiliza o comum mesmo, e depois ele se quebra, e os dois cotinhos ficam cada um para um lado, e não corre o risco de provocar um outro dano. Eu já vi uma rejeição de um parafuso desse, já vi, mas é muito raro de acontecer, é quase nunca, né? Então, normalmente vai ficar com os dois pedacinhos lá e não vai provocar nenhuma outra alteração, não. Tranquilamente, tá certo? Então tá. Olha só que bacana, né? A gente estava falando de uma condição normal e já trouxe algo patológico para a gente contextualizar. Então, é basicamente isso que a gente vai estar fazendo de forma constante em alguns casos que a gente vai pontuar lá no futuro. Vejam que essa outra imagem, ela mostra exatamente a mesma coisa que a gente estava vendo agora, porém com um problema, né? Agora eu tenho um problema visível. E eu tenho um monte de margens que estão no entorno disso tudo. O que quer dizer isso? Nossa, é mais tecido mole que criou ali? Não. Vocês estão percebendo que o paciente ele está com fraturas, eu acredito que vocês já puderam ver isso, e a partir do momento que eu tenho a fratura, esse paciente vai ficar imobilizado. Então, isso aqui são as órteses que estão imobilizando ele, nesse momento, até que ele venha fazer essa cirurgia. A radiografia foi feita com a imobilização acontecendo, né? Então, viram que ele apresenta aí fraturas bilaterais, né? De um lado, ele teve fratura bimaleolar, que a gente pode considerar, do outro, ele teve fratura da região ali distal de fíbula, né? E vejam que foi uma fraturazinha em cunha desse lado, percebam que ficou a cunhazinha para cá, e do outro também uma outra cunhazinha, né? Que eu não estou conseguindo passar exatamente em cima. E do outro lado eu tenho exatamente o distanciamento, e agora eu acredito que fica claro para vocês quando eu falo assim, perdeu o alinhamento. Se eu vier descendo aqui a minha linha, né, correndo o olho na minha cortical desse osso, ele está indo bonitinho, chegou aqui, acabou. Para eu continuar na cortical, eu tenho que dar um pulo, né? Então, eu tenho uma falha. Onde eu tenho uma falha no osso, eu tenho uma fratura, né? Então, eu tenho aqui uma fratura de maléolo medial. E com um desvio até interessante. Então, o que é que pode acontecer a partir disso? O cirurgião, ele vai buscar restaurar isso, né? O cirurgião, ele vai fazer aí algumas amarrilhas. E eu tenho eu tenho sentido uma grande dificuldade em relação aos tipos de materiais que vocês acabam compreendendo. Quando é que eu posso fazer alguma coisa com o meu paciente? Quando é que eu não posso? Basicamente, o que vai dizer isso são os materiais, né? O médico utilizou o parafuso tal, então isso me permite determinada coisa. O médico utilizou o parafuso Y, então isso me permite uma outra situação. Então, basicamente, a gente tem uma visão daquilo que o material pode nos favorecer para que a gente possa evoluir na nossa reabilitação. Não é simplesmente, eu vou esperar o dia que o médico simplesmente falar assim, agora você pode encostar o pé no chão. Isso já pode ter passado, tempos e tempos, e o paciente perdendo tempo na reabilitação dele, fazendo coisas simplistas porque não foi orientado a avançar.
E o fisioterapeuta compreende isso. Claro que nem todos, mas o interessante é que o fisioterapeuta ortopédico possa entender o momento correto disso, né? Pode ser de comum acordo entre fisioterapeuta e médico, pode ser o fisioterapeuta que viu a última imagem que foi retirada do paciente e viu uma determinada situação que favorece ele a avançar dentro da reabilitação. Então, eu espero que dentro das nossas discussões agora no futuro, né, que a gente vai estar falando sobre possibilidades de alteração, isso se mostre um pouco mais claro para vocês. Que vocês não fiquem limitados achando que só vai depender, só vou conseguir fazer alguma coisa se o médico me permitir algo. Não é isso. O fisioterapeuta entende o problema, o fisioterapeuta sabe como lidar com uma determinada situação. Eu tenho que entender que eu não vou pôr a cirurgia do médico em risco, mas eu também não vou negligenciar o avanço do meu paciente, porque ele pode estar perdendo muito mais, né? Então, a gente vai tentar discutir isso dentro dessas falas agora nas próximas aulas que a gente vai ter. Então, veja bem, viram que eu tive 2 fraturas bilateralmente, na realidade 3 fraturas, né, porque em um segmento foram 2, e viram que agora eu tenho um distanciamento, por exemplo, ó, dessa fíbula com esta tíbia, quando comparado a esta, que está mais fechadinha. Se eu vejo que uma está mais fechadinha e aparentemente se mostra bem irregular, a outra que eu vejo que está tudo aberto e tem uma fratura complexa aqui, é óbvio que eu vou imaginar que aqui houve uma alteração, né? E eu sei que quem é que passa aqui? Membrana interóssea. Então, nessa fratura, o paciente teve uma lesão de membrana interóssea. Abriu os 2 segmentos, né? Consequentemente, pode ter rasgado ela. Claro que em uma ressonância, uma tomografia, iria ter mais precisão nessa fala? Sim. No entanto, eu não vou solicitar uma ressonância, pagar um absurdo de caro, para simplesmente ter uma comprovação de algo que eu já estou conseguindo ter total interpretação sobre. Até porque o médico, quando ele for restaurar agora, ele já imagina que essa membrana interóssea está lesionada. Então, o que é que ele vai fazer? Na hora que eu abrir, eu vou dar uma olhadinha nela. Se eu perceber que necessita de uma estabilidade, ele vai pegar aqui, além do travamento que ele vai gerar nessa fíbula, ele vai lá e trava com aquele parafuso que eu comentei, né? Porque ele percebe que é uma fratura que gera instabilidade no tornozelo. A não união desses 2 ossos promove instabilidade no tornozelo. Esse é o ponto definitivo da análise que eles estão buscando ter. Tá bem? Legal. O talos aparentemente se mostrou regular, né? Se você analisar o talos, ele está bonitinho lá na dele. Não teve desvio nenhum, por sinal. Só quem está em cima dele é que teve suas alterações. E ele dentro da sua integridade. Que bom, porque uma lesão de talos é o fim da picada. Normalmente, o paciente que tem lesão de talos, ele pode esperar uma artrose no talos ferrenha. E o pior é que as artroplastias de tornozelo não apresentam bons resultados até o presente momento. Então, não é igual um joelho que, vou fazer uma prótese de joelho e depois tocar a vida. Não é igual o joelho, não é igual a do quadril, que são próteses bem especializadas hoje. É justamente uma prótese que ainda está em bastante estudo e, até o momento, nenhum prognóstico muito favorável para o paciente. Então, a gente tenta evitar ao máximo essas questões. E como eu comentei, né? Por que o talos, então, vai sofrer tanto? Normalmente, o suprimento sanguíneo dele não é dos melhores. Logo, se eu tenho um suprimento sanguíneo diminuído, a chance de reparo dele se torna inferior. Então, ele fica ali gerando uma tentativa e uma perda, uma tentativa e uma perda. E aquilo ali pode gerar uma pseudoartrose e isso gerar uma série de problemas no futuro para o paciente. Tá bem? Então, é algo que não... se forem pular de algum lugar muito alto,
vão com consciência de que a probabilidade de vocês terem uma fratura de calcânio e, consequentemente, um acometimento desse talos é gigantesca. E o problema não é nem a fratura de calcânio, que também é péssima, o problema é o talos depois, né? Então, pensem bem de saltar de lugares muito altos e ainda mais de uma perna só, que joga esse peso todo em uma perna só, né? Então, é muito, muito complicado mesmo. Eu já atendi diversos pacientes que, por exemplo, caíram de andaime e acabaram fraturando os 2 calcânios e tendo alguma alteração no talos também, fratura de talos, ou de repente um estresse maior do talos que levou a uma lesão condral, né? Então, já peguei diversos pedreiros lá que estavam trabalhando e do nada o andaime despenca e ele cai de pé, né? Então, isso levava a muito problema. Já atendi muitos pacientes de tentativa de suicídio, de pular de alturas gigantescas e acabar não conseguindo, né, o que queriam, mas que depois ficavam com danos sérios, em especial fraturas de talos, calcânio e por aí vai, e outras fraturas que provavelmente eu vou destacar algumas com vocês também nessas próximas análises. Então, veja bem, existe uma série de consequências promovidas por locais, né, inesperados e saltos inesperados que a gente acaba produzindo isso aí. Em São Paulo tinha um problema muito grande, porque lá próximo da Santa Casa existe o viaduto do Chá, né? Alguém já deve ter ouvido falar sobre ele. E a gente não sabe o que é. Todo dia tem tentativa de suicídio. Todo dia, todo dia. E era comum, assim, quando chegava alguém que falava assim, ó, paciente tal, tentativa de suicídio, a gente falava, viaduto do Chá, e aí ele confirmava. Então, lá era direto isso acontecendo, né? Não sei como é que está hoje. Mas a grande parte das fraturas desse segmento era justamente de pessoas que tentavam isso. E aí acabavam depois tendo problemas muito graves, né? Mais na frente eu converso com vocês, tá bom? Legal. Nós vimos tudo isso até o primeiro momento em uma vista anteroposterior. E agora eu apresento para vocês a vista em perfil do tornozelo, da talocrural. E agora já se torna uma imagem mais bonitinha, né? Se vocês pararem para olhar aqui, vocês estão percebendo a tíbia bem destacada, bem evidente, né? E ela está na frente da fíbula. Se você compreender lá, ó, a fíbula está passando lá atrás, né? Então ela está dando essa noção de profundidade para nós. E o talos agora, ele está mais bonito. Ele está igual lá a selinha do cavalo, né? Que normalmente ele é dito assim, dentro de ambiente clínico. Então, ele está bem bonitinho, bem destacado, bem irregular, e é o que nós esperamos dele, né? E o calcânio, ele está se mostrando regular também. Veja o formato ideal desse calcânio. E esse calcânio, ele deve ser como uma espécie de círculo, né, na sua porção posterior. Ele não deve ser pontudo de forma nenhuma, ele tem que ser redondinho, assim, nas suas extremidades. Logo à frente, vocês devem estar vendo o navicular, né? Então, aqui nessa imagem, deu para visualizar bem até o navicular, né? Então, são ossos muito fáceis de serem visualizados aí. Então, normalmente, quando nós olhamos para uma imagem como essa, a gente está tentando compreender o quê? Integridade do talos, se ele teve alguma alteração, ou, de repente, uma fratura que você acabou tendo distal de tíbia, para ver como é que está, novamente, a relação intraarticular desse tornozelo. Como a gente vinha comentando lá no joelho, fraturas intraarticulares são péssimas. Então, por essa imagem em perfil do tornozelo, eu consigo ter uma noção muito bacana de como é que está a margem, né? Como é que está o espaço articular desse tornozelo. Assim como lá na AP também me possibilitava muito isso, né? Então, agora eu tive aí um panorama geral de que em nenhum local eu estou tendo alteração de pressão, porque eu estou vendo todo esse espaço livre, seja em perfil, seja em antero-posterior.
Então, me mostra uma integridade perfeita desse tornozelo, né? Bacana. Após essa análise de tornozelo, agora a gente começa a ver um perfil de pé. Agora é o pé propriamente dito. Vejam que agora eu não tenho mais a visualização lá da talo crural. O que eu estou vendo é do talos e todo o pé de uma forma geral, né? E o que é que eu quero agora pontuar com vocês? Normalmente essa imagem, ela é colocada para se visualizar questões ortopédicas do ponto de vista de esporão de calcânio. É um tipo de imagem que normalmente é utilizado para entender se está tendo algum nível de estresse na inserção do tríceps sural, né, aqui da panturrilha que está se inserindo aqui. Então, eu tenho um entendimento de extremidades ósseas importantes, e, além disso, eu tenho um entendimento de como é que está os ossos do tarso. Eu consigo ter uma análise aqui dos meus metatarsos? Até consigo, não de todos eles. Se vocês pararem para ver aqui, ó, eu tenho o primeiro metatarso, e eu tenho o quinto metatarso, o quarto metatarso, o terceiro e o segundo estão sobrepostos. Eu já não consigo ver bem, né? Porque a gente sabe que eles estão no formato de um arco. Então, eu consigo ver o primeiro, consigo ver o último lá de trás e alguém que está do lado dele, que seria o quarto, né? Então, eu estou vendo aí, provavelmente eu poderia ter uma visualização de fraturas, né, que ocorrem nos metas. Isso dentro do futebol acaba ocorrendo até por pisão, que acaba recebendo dentro de uma situação de jogo ou coisa do tipo. Daqui a pouco eu comento algo com vocês, né? Já dos dedos, eu não consigo ter uma sensação tão boa de interpretação. Então, essa visualização não seria uma boa imagem para se avaliar essas falanges, né? Para se avaliar esses dedos. Mas, o que é que dá para eu compreender legalzinho aqui? O arco longitudinal medial. Esse arco bonito que a gente tem que ter debaixo do pé, né? Pacientes que, por exemplo, tem uma doença ortopédica conhecida como coalizão tarsal, ou, de repente, uma disfunção do tibial posterior grave, você leva a um desabamento desse arco. E esse desabamento desse arco, em alguns pacientes, para vocês entenderem o tamanho da gravidade, alguns pacientes pegam esse navicular, e esse navicular, ele desce tanto, que ele encosta no chão, quando o paciente pisa. E alguns pacientes abrem escara aqui embaixo, ó, úlceras de pressão aqui embaixo do pé, justamente porque tem ali um contato direto de uma proeminência óssea diretamente no chão recebendo carga. Então, vejam o problema que eu tenho instalado quando eu tenho um déficit de controle de estabilidade ali do meu tornozelo, né, do meu pé como um todo. Então, são situações bem agravantes, mas que vocês podem encontrar em algum momento. Mas o meu foco ainda não vai ser esse, porque, basicamente, isso é um tanto mais difícil de nós encontrarmos. O que é muito mais comum é a gente ver uma imagem como essa, de pacientes que foram no médico e ele pediu uma radiografia para ver se você tem um esporão de calcânio, né, ou um esporão de galo, como eles costumam falar. E por que é importante a gente ter uma fala sobre esse aspecto aqui agora? É algo comum, né? A gente já vê diversas pessoas falando sobre isso. E outra, esse esporão é como se fosse uma ponta de osso sendo criada nessa porção da tuberosidade anterior do meu calcânio, mais ou menos aqui nessa região. Ele pode ser retinho assim, como eu estou colocando para frente, ou ele pode ser curvado, como se fosse uma ponta para cima, tá certo? E normalmente, quando o paciente procura o médico e que fazem a radiografia,
esse esporão, ele pode ser apenas um achado de imagem, né? Por quê? Porque nós sabemos que eu tenho a fáscia plantar. E essa fáscia plantar, ela se origina justamente na tuberosidade anterior do calcânio. Então, ela está fixada aqui. E ela está correndo em toda essa margem, vocês devem estar acompanhando o sombreamento dela aí, ó. Ela está indo, e está indo lá para a região da base dos metas, né? Faz com que me dê estabilidade desse arco longitudinal, a estabilidade desse arco. Ela é para contribuir para aqueles músculos pequenininhos do pé, que geram estabilidade desse arco do pé. Então, imaginem que se esses músculos do pé estiverem falhando, essa fáscia, ela vai tentar segurar esse arco sozinha, praticamente sozinha. E ela acaba não conseguindo cumprir esse papel, porque ela não é uma unidade contrátil. Ela está ali para ajudar. Só que ela passou a receber essa carga de maneira mais exaustiva. E é o que acaba gerando a bendita da fasciite plantar, certo? Então, se eu tenho uma fáscia que está sendo sobrecarregada, imagina essa fáscia tracionando. Sempre que você pisa, essa fáscia vai distender e vai puxar o seu local de origem. Então, sempre que ela vai tracionando, nós comentamos que o osso se remodela a partir de tensão óssea. Então, a fáscia está puxando essa região onde ela se insere. E vem se criando um esporãozinho de calcânio. Então, quem foi que nasceu primeiro? Foi o esporão ou foi a fasciite plantar que acabou potencializando o problema? A fasciite, que está contribuindo para o aparecimento desse esporão. Claro que a partir do momento que você não tem estabilidade favorável nesse pé, você não vai ter condições suficientes de fazer uma marcha eficiente. É aquele paciente que vai caminhar e bate duro, choca o calcanhar de uma vez no chão, ele potencializa esse estímulo de crescimento de osso. Choque forçado. Aquelas pessoas que correm também e bate, parece que está esmurrando o chão, muito alto. Isso mostra que a pessoa tem um déficit de controle de musculatura muito baixo. E, consequentemente, ela não consegue diminuir o pico de pressão que ela exerce quando ela entra em contato com o solo. E isso se potencializa quando você utiliza um sapato de superfície muito rígida. E aí imagina que você já tem tudo isso favorecendo. Aí bota um calçado duro demais e continua esmurrando ele. E a fáscia, coitada, inflamando. E aí o paciente procura o cirurgião, procura o médico. Quando ele vê a paciente, ele fala, faz uma radiografia ali para a gente ver. Quando vai visualizar, vai ter um esporão de calcânio, já é esperado. Né? Eu não preciso fazer a imagem para compreender aquilo. E eu sei que o esporão por si só, ele não está me promovendo dor, porque o osso não gera dor. O que gera dor é o periósteo dele, né? E é claro que se eu diminuir a tensão que a face está exercendo naquela região, provavelmente eu vou deixar de irritar aquele foco. Então, por mais que eu tenha aquele esporão ali presente, é provável que eu viva sem dor, né? Agora, a partir do momento que você criou um esporão gigantesco, aí, claro, você já está pisando em algo diferente. Então, já é uma indicação de repente, fazer um procedimento cirúrgico para limpeza do local, né? Fazer uma varredura do local, ou, de repente, buscar estratégias dentro da fisioterapia, cortar pedaços de EVA e colocar na região do calcanhar, para ser um amortecimento melhor, né, no momento da pisada, mas sabendo que quem mais está sofrendo nesse aspecto todo é a fáscia, coitada. Ela não está conseguindo suportar a falha de toda a musculatura que não permite uma boa estabilidade do pé, e ela trabalha por todo mundo. E ali gera hiperatividade, né? E essa hiperatividade favoreceu o desencadeamento de todo esse problema. Então, veja como é uma análise um pouco mais fácil de entender por meio de uma imagem simples,
Só que eu estou impondo um aspecto biomecânico em cima. Eu não estou simplesmente olhando para o problema. Eu quero entender o porquê que o problema aconteceu. É o que a fisioterapia quer, né? Porque se eu entender a causa, eu consigo trabalhar pautado na causa. Agora, mais uma vez, a gente estava comentando lá na cinesioterapia até então. Se eu vir aqui e simplesmente ficar fazendo liberação miofascial da fáscia plantar, fazendo recursos analgésicos, fazendo laser terapia, fazendo tudo para favorecer uma diminuição da inflamação, vai dar conforto? Vai. Mas eu sei que o que causa isso é a falha de todo mundo. Então, quem é que eu tenho que restabelecer para controlar o fator causal? Musculatura. E é essa musculatura que vai me garantir de que o problema não se agrave e que eu consiga ter qualidade de vida em relação a tudo isso, mesmo com presença de mudança estrutural, né? Então, é uma situação muito comum do nosso dia a dia, que muitas vezes é pouco compreendida pelo seu fator causal, e na maior parte das vezes é só um pensamento biomecânico que não está ocorrendo, né? A gente tem que entender o porquê que aquilo ali ocorreu. É claro que sozinho eu não vou conseguir reverter todo o processo inflamatório e depois dar todo o conforto para o paciente sem ativar a musculatura que está em déficit, né? E eu não vou conseguir reverter esse esporão de calcânio. Isso é um crescimento ósseo. A gente não consegue quebrar isso, né? A não ser, isso agora eu estou falando para vocês a nível de conhecimento maior, eu não boto a mão no fogo e também não encontrei literatura para isso ainda. Eu tive uma professora da eletroterapia, por sinal, que ela, certa vez, eu lembro muito bem que era fazendo prova dela de fisiologia, e chegou um rapaz da educação física, que ela também dava aula para eles, ele chegou gritando de dor, se vendo de dor nessa nossa sala, e enquanto a gente fazia a prova, ela falou, fica aqui que eu vou trabalhando contigo. E aí, nisso, ela pegou o ultrassom terapêutico, né, o nosso ultrassom terapêutico, e colocou ele no talo. Botou o máximo de potência nesse ultrassom e botou nessa região baixa do calcanhar, na região ali da tuberosidade anterior do calcânio. E ela deixou ele estacionado, 10 minutos estacionado. E esse cara gritava de dor. Gritava de dor. E depois, no dia seguinte, né, a sensibilidade alterada na região, porque cavitou tanto ali, né? Sensibilidade alterada na região, mas logo em seguida passou. E aí a fáscia, ela já tinha feito todo o trabalho manual nessa fáscia também, orientou ele a fazer algumas coisas de exercício mesmo, e depois ele foi fazer uma nova radiografia. E esse esporão não estava lá. E eu não acreditava, né? Só que ela me expôs a radiografia anterior que ele já tinha mostrado a ela certa vez. A radiografia da presença do esporão e a não presença mais desse esporão lá nessa região. Eu tive coragem de fazer isso em alguém até hoje? Não. Perguntei para ela onde foi que ela viu isso? Perguntei. Ela me falou se tinha evidência, ela falou que tinha uns 9 trabalhos que falavam sobre esse assunto. Até hoje não encontrei. Mas que ela conseguiu, né? Se deu tudo certo, fazer o quê? Ela não foi invasiva. Então, vamos lá, né? É algo que no futuro eu ainda quero estudar um pouquinho para ver o que é que eu posso responder diante disso tudo, né? Então, é uma situação aí que eu trago para vocês a nível de conhecimento a mais. Logo na sequência, nós temos uma outra imagem, porém em AP do pé. A imagem em AP desse pé é como se você estivesse vendo ele de cima para baixo, ou, em algumas situações, também é feito de baixo para cima, né? E também é dita como AP, mas claro que é um APA, né? Mas de forma generalizada, acaba se falando AP para todo mundo. Então, o que acontece? Percebam que nessa imagem em AP do pé, eu já não consigo ter muito noção da minha articulação talocrural. Ou seja, o foco não é ela.
O foco é entender como é que estão os ossos do tarso, metatarsos e dedos, certo? Lembrando que aqui nesse quinto meta, eu tenho uma pontinha de osso, que é o meu processo estiloide, que é ponto de fixação de quem? Fibular, fibular curto, né? Esse fibular, ele está inserido aqui. E aí, normalmente, eu gosto de expor essa imagem, e aí, sempre para ficar mais claro, a gente traz uma situação esportiva, né? Porque o pessoal acompanha os jogadores e já devem ter se questionado sobre o problema. Vocês já devem ter visto falando sobre a lesão do Neymar, aquelas primeiras que ele teve. Ah, uma fratura do quinto metatarso. Exatamente. Foi uma fratura justamente nessa região. Bem nessa porção. Tá certo? Essa fratura, ela pode ser ocasionada por uma fragilidade do osso e ela pode ser ocasionada por um excesso de tração do fibular. Ou seja, do nada você fez um mecanismo forçado e esse fibular gerou tanta tração que provoca uma fratura, avulsão desse processo estiloide, que foi a primeira lesão. Aí, nós temos o atleta que não levou muito a sério a reabilitação, por um bom tempo. Foi curtir carnaval, com bota e tudo mais, e por aí vai. E, algum tempo depois, ele teve uma nova fratura. E eu comentei com vocês que essa fratura ela pode ocorrer também por uma perda de densidade, por uma fragilidade do osso. Ah, por que com a fragilidade do osso, ainda mais num atleta? Porque esse local também é uma área de pouca vascularização. Então, já é ruim a cicatrização desse local. E aí, levando em consideração que a reabilitação não foi seguida à risca, que a ingestão de álcool era constante e que era carga o tempo inteiro sendo dada naquela região, não foi gerando uma boa cicatrização. E tá, fechou, tá, fizeram as radiografias, acompanharam, tá dentro de uma condição que dá para liberar o atleta? Dá. Só que a qualidade não era das melhores, né? Porque é um tanto óbvio pela anatomia do local. Então, quando ele necessitou agora arrancar de novo, partir para o mano a mano de novo, né, como normalmente é falado dentro do esporte, ele necessitou disso. E um simples gesto já fez com que ele tivesse um novo problema naquele novo local, né? Lembrando que da primeira foi tentado conservador, ou seja, era dando tempo para o tempo para que ele pudesse reparar. Na segunda, como ele não levou isso a sério, na segunda, essa cicatrização não estava ainda das melhores. Depois foi necessário colocar um parafusinho nesse local, para travar de vez, certo? E assim foi o caso do nosso atleta. O que não pode acontecer só com um atleta de alto rendimento, que está o tempo inteiro demandando disso. Pode acontecer com qualquer um de nós que simplesmente teve um entorse, e esse entorse foi tão brusco, e o tempo de ação do nosso fibular foi tão alto, que ele tracionou de uma vez, e ali você pode favorecer uma fratura desse processo estiloide também. Então, é uma das interpretações que nós buscamos ter com uma visualização do pé como essa. Além de fraturas no próprio corpo dos metas, né, dos outros metas, que pode ser por um pisão, o cara do nada chegou aqui, pisou em cima do pé do outro e gerou essa fratura. Eu já tive um paciente que ele jogando futebol recebeu um pisão de um outro, muito pesado, cara, que gerou fratura de todos os metas, para vocês terem ideia. Então ele fraturou aqui, claro que não tão bonitinho assim, né, foi meio que gerando uma série de alterações, e isso gerou uma instabilidade grande para ele, e depois foi feito diversos fios de Kirchner, colocado diversos fios, então o pé dele ficou com um monte de fio
em todos os ossinhos do meta, certo? E aí a gente reabilitou ele nesse período. Então, são algumas das situações. Logo na sequência, o que eu quero destacar aqui com vocês é ossos sesamoides. Alguns pacientes apresentam alteração nessa região. E algumas pessoas não compreendem muito bem o porquê que está ocorrendo essa inflamação, né, ou essa fratura até mesmo no osso sesamoide. Vocês sabem que os ossos sesamoides são ossos flutuantes. Então, são ossinhos que estão aqui, ó, como, por exemplo, esses dois carocinhos de feijão aqui, né? Basicamente, são dois ossos que aumentam a alavanca do flexor do hálux. Então, faz com que eu tenha mais capacidade de gerar força com o meu hálux. Então, esses ossinhos são importantes. Assim como a patela é para o joelho, para favorecer a contração do quadríceps, esses ossinhos sesamoides também são para o flexor aí do hálux, tá bom? Só que eles têm um papel fundamental. Só que nós temos pacientes que acabam tendo fratura de sesamoide. São aqueles pacientes que normalmente não têm controle da pisada e bate a planta do pé, bate a região anterior do pé de maneira bem errônea, bem exacerbada. E essa irritação causada pode gerar uma fratura por estresse nesse ossinho sesamoide. Ou, de repente, você correndo, você acabou aterrissando de uma forma não tão favorável e impôs muita carga naquela região. Pode, de alguma maneira, sofrer uma fratura do sesamoide. Ou, quando não ocorre a fratura do sesamoide, você pode inflamar o periósteo que reveste esses sesamoides, que é o que nós chamamos de sesamoidite. Então, é uma inflamação dos ossos sesamoides, certo? Não sei aí, sesamoidite, tá bom? Não consigo ser mais preciso aqui no... Opa, sesamoidite. Não consigo ser mais preciso no mouse aqui. Então, é uma doença que não é tão difícil de encontrar. A sesamoidite, ela pode estar até confundida como uma faceite plantar, né? Porque também é uma dor que fica ali muito sensível na região baixa do pé, em especial quando o paciente vai jogar peso em cima do pé, tá certo? Então, é algo que vocês devem aí compreender como uma forma de possível lesão que possa ser visualizada dentro de uma situação radiográfica. Claro que a sesamoidite por si só eu não consigo visualizar na própria radiografia. Eu preciso aí de um exame que me permita ver tecido mole. Mas eu consigo compreender se eu tive uma lesão, como, por exemplo, uma fratura por estresse desse sesamoide. E claro que eu posso ali confirmar com palpação desses ossos e tudo mais, né? Então, são situações comuns que a gente acaba visualizando, como, por exemplo, é uma incidência utilizada para avaliar quem tem a famosa joanete, né, aquele ângulo muito abrupto aqui dessa região metatarsofalangiana, né, porque basicamente é onde o cirurgião até traça essas angulações para saber como é que ele tem que serrar esses ossos para tracionar esse dedo e posicionar ele no eixo de novo. Então, é uma dessas incidências que acaba sendo feita aí para se compreender a cirurgia e o grau de desvio desse paciente, né? Então, algumas das situações possíveis aí de análise dos nossos pacientes, tá bom? E essa, para que vocês possam finalizar o entendimento da coisa, nós estamos com um paciente com uma incidência oblíqua do pé. Assim como nós tivemos lá na mão uma incidência oblíqua da mão, que eu falei, é difícil a gente encontrar, mas saibam que em algum momento possa ser necessário. Por quê? Quando eu olho para essa visão em AT, eu consigo ver a região de cima da estrutura, né? Quando eu olho em oblíquo, eu estou vendo mais uma
questão mais lateral, né, desses ossos do tarso, dos metatarsos, por exemplo, ou até mesmo dos próprios ossos do tarso. Então, é uma forma de repente, não estou suspeitando que o paciente tem uma fratura naquela região, mas não consigo visualizar bem uma incidência em AP. Aí pode ser solicitado um oblíquo para rodar esse pé um pouquinho e expor um pouco mais o corpo desse metatarso ou coisa do tipo, tá bem? Então, é uma outra possibilidade que vocês podem se deparar aí, tá certo? Aqui, outra incidência em perfil do nosso pé, né? Vejam que a qualidade desse osso já é um pouco mais inferior. Olha a radiotransparência desse calcânio, comparado com os demais ossos. Veja que esse pé, ele foi feito com um padrão em garra dele, né? Perceba que todos os dedos estão fletidos e apenas o hálux ficou mantido lá retinho, que era para expor esse hálux mesmo. E aqui embaixo vocês estão vendo duas proeminências ósseas, que são exatamente os ossos sesamoides que estão logo abaixo dessa porção das cabeças ali dos metatarsos, tá certo? E mais uma vez, sempre compreendendo a morfologia, o formato dessa região da tuberosidade anterior do calcânio, que tem que ser redondinha assim mesmo, e aqui o mais redondinho possível também, certo? Esse aqui já está se mostrando um pouquinho mais pontudo, mas não é nada grave que está ocorrendo aqui. Então, é algo que eu quero compreender com o meu paciente dentro dessa vista, certo? E aí a gente finaliza essa etapa de incidências radiográficas desse tornozelo e pé, e depois, né, nos nossos próximos encontros, nós teremos a possibilidade agora de conversarmos mais sobre os problemas que ali estão instalados, e agora a gente vai passar a ter uma análise mais abrangente das coisas, tá certo? Nesse primeiro momento, eu estava justamente pontuando as formas de visualização. Claro que em momentos outros eu trago possibilidades de problemas para ter um norte, né, para vocês, mas agora a gente vai passar a olhar mais para esses problemas. E eu espero que vocês possam participar também disso, até porque eu vou estar disponibilizando algumas coisas para a gente poder ter de interpretação juntos, tá bom? Então, deixa eu ver vocês agora, né, para ver se alguém deixou alguma pergunta em chat ou coisa do tipo. Não. Estão vivos aí ainda, gente? Achei estranho. Sempre quando eu falo de sempre quando eu falo de esporão de calcânio, sempre tem alguém, professor, eu tenho uma tia, eu tenho uma mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e ninguém falou dessa vez. Então eu esperei que alguém fosse levantar a mão. Ana Clara, sobrevivendo. E o restante, sim. Legal. Assim, gente, é cansativo, né? É uma coisa que a gente está, mais uma vez, né? Eu venho ponderando isso. É uma imaginologia, mas essa imaginologia, ela nos permite ter uma compreensão real dos problemas que nós iremos tratar no futuro, e que, de certa forma, até onde eu pude perceber, o pessoal tem tido uma participação nesse aspecto de entender mais ou menos a topografia, que visão é essa que a gente está tendo, e que não está ficando tão perdido em relação a isso, né? Claro que agora é treinamento que a gente vai acabar desenvolvendo dentro desse aspecto. O que não pode ocorrer é o que até então a gente estava tendo, né? Uma dificuldade muito grande com o pessoal de olhar para aquela imagem e falar assim, eu tenho uma vista, uma incidência em AP de tal segmento, eu tenho uma incidência tal de tal segmento, e com isso agora a gente nortear o que é que eu posso visualizar nesse paciente, né? Nós tínhamos também uma outra dificuldade muito grande, que era qual a diferença de um exame radiográfico para os demais exames, e isso é uma coisa que a gente vai buscar
modificar dentro desse cenário todo, para que daqui a pouco vocês possam ter o máximo de tranquilidade possível de olhar para a imagem do paciente que vocês vão estar tratando lá nos últimos semestres da faculdade para vocês, tá bom? E que vocês possam instaurar isso dentro das situações que Victor está colocando, que de repente Rebeca daqui a pouco vai estar falando com vocês lá na frente, lá nos estágios, ou que de repente os demais professores estarão colocando de imagens radiográficas de pacientes, dos mais diversos problemas que eles vão estar apresentando lá, tá bom? Aqui é o norte que a gente está dando, e o máximo de informação possível que possa deixar o mais claro possível que a alteração é aquela do seu paciente, tá bom? Para que a gente não fique trabalhando no paciente no escuro. Isso é péssimo para todos nós, né? Alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Quer perguntar algo? Não. Tá certo. Bom, gente, eu vou, enquanto eu estou levantando aqui a chamadinha de vocês, eu vou falando aqui algo bem breve, que é só para adiantar que eu vou estar disponibilizando para vocês um materialzinho, para que vocês possam dar uma olhada nisso anteriormente, para que a gente possa depois trabalhar juntos aqui no próximo encontro nosso, tá bom? Então vai ser uma forma de nortear vocês e que a gente possa falar quase todo mundo igual dentro desses aspectos. E eu acho importante que todos possam dar uma olhadinha, tá bem? Vamos lá. Quem está presente, Islane está como não presente para mim. Islane está aqui comigo? Estou sim. Ótimo. Boa, Islane. Agora sim. Daiane está como presente. Bruna está presente. Geilson está como não presente. Geilson se mantém aqui. Eu estou aqui, viu? Ficar esse tempo todo e tomar falta aí, Geilson. É sacanagem. Luana está como presente. Renato está como presente. Késia está como presente. Felipe está como presente. Emanuele está como não presente. Está aqui comigo? Estou. Ótimo. Luana está como presente. Lucas está como não presente. Está aqui comigo? Tô sim, professor. Boa. Amanda está como presente. Meiriane está como não presente. E Débora também está como não presente. Duas seguidas estão. Meiriane está presente. É sacanagem, né, Meiriane? Estou aqui, professor. Ótimo. As duas ficaram presentes agora. Ana Clara está como presente. Graziele está como presente. Lalesca está como presente. E aí eu vou falar aqui alguns nomes estão como não presente. Risoneide, Ildeci, Maria Ruama, Ana Marisa e Igor. Tô aqui. Ana Marisa. Ótimo. Tô aqui. Perfeito. Também. Laís também está presente. Ótimo, pronto. Agora ele contabilizou. Tá presente, viu? Tá bom, Trícia, fica tranquila. Já estava aqui como presente. E Risoneide como presente também. Ótimo. Solange está como presente, Isaac está como presente, Kaline presente, Trícia presente, Thiago? Laís presente. Oi, pode falar, Islane. Risoneide está como presente, é que ela não está conseguindo falar. Tá, eu acabei de ver aqui no chat, obrigado, viu? Então, já coloquei aqui. Tiago, Oi, quem tá falando? Daiane. as duas Daiane estão Daiane. presentes, é? Porque tem duas. Agora que... Era você que não estava como presente. Quando você falou, tá. ele sinalizou aqui para mim, tá bom? Obrigada. Então, foi automático. Muito bom. Faltou alguém? Isaac está como presente, já estava. Faltou meu, professor. Maria Conceição, isso, está como presente. E Rauanda está aqui comigo, só ela que agora que não está como presente. Faltou meu, professor. Aline está como presente, Aline. Aline Silva. Pronto. Só está faltando mesmo confirmar a Rauanda. Ah, tá. Tá bom. Então é isso. Para que não se prolongue, né, e vocês possam sair com tranquilidade.